Conversa Aberta, um programa sem filtros. Já tens as perguntas? Já estamos no ar. Olá, muito boa noite. Camilo de Mendonça foi um dos maiores impulsionadores da região do Nordeste transmontano. Entre o legado que deixou, destaque para o Complexo Agroindustrial do Caixão e também para a Albufeira do Azibo. Filiou-se na União Nacional, organização política que suportava o Estado Novo, e ocupou o lugar de deputado nacional ao longo de 3 legislaturas. Estas são só algumas das passagens da vida de Camilo de Mendonça que podem agora ser conhecidas no livro recentemente lançado pelo filho Álvaro de Mendonça e que hoje temos aqui connosco para nos falar mais sobre a obra que escreveu e também a obra do seu pai, que é disso que se trata, e também da vida deste homem marcante, Camilo de Mendonça. Sem mais demoras, Álvaro, muito boa noite e obrigada por estar aqui. Boa noite a todos também. Falava eu na introdução deste programa destes feitos do seu pai, estes dois que deixaram de facto e que ainda hoje são conhecidos por toda a gente na região, mas há muitos outros e que certamente constam do seu livro. Gostava que me destacasse mais alguns. Sim, há vários outros e começaram muito cedo mesmo. O Camilo Mendonça fez o curso em Agronomia, no ISA, em Lisboa, e foi sempre uma pessoa com uma capacidade de trabalho absolutamente assinalável. Tinha sempre livros a ler, lia todo tipo de livros de teologia, para além do curso, naturalmente, de Química, Economia. Trabalhou muito as questões económicas, por isso é que depois veio a revelar aqui o Complexo do Caixão. E já em Lisboa, conhecia Lisboa dos anos 40 e pouco, era bem mais pequena. Portanto, era muito mais fácil encontrar as pessoas certas. Encontrou, enfim, muita gente com quem se relacionou. Enfim, enveredou pela carreira política, era aquilo que foi, de facto, uma das suas paixões. Ainda no fim do seu curso, começou a trabalhar em azeite, foi o objeto da sua tese. Depois, já com muitos contactos na vida política, acabou por ficar ligado a uma estrutura que trabalhava com azeite, que era o peço desculpa, falta-me agora o nome, mas já me vou lembrar. E depois disso, já nos seus 27, 28 anos, foi o primeiro presidente da Rádio e Televisão Portuguesa. Era o grêmio dos produtores e comerciantes de azeite. Portanto, era uma estrutura que, no fundo, pensava a produção de azeite, a azeitona, pensava a produção de azeite, enfim, e fazia a tentativa de que fosse fluido o comércio de azeite em Portugal. Lutou até ao fim da vida não direi, mas mais de metade da vida, contra as misturas de azeite com óleos vários, que eram importados de países africanos, óleos de palma, óleos variedíssimos, e havia misturas que na altura eram legais, mas não concordava com essa mistura, dizia que o vinho não se mistura com a cerveja e, portanto, o azeite também não se mistura com os óleos. E foi por isso que esteve durante bastantes anos no grêmio de exportadores de armazenistas e exportadores de azeite. Passou também pela Junta do Café, foi o presidente da Junta de Café durante uns 5, 6 anos. Não foi coisa que tivesse agradado, aparentemente, não há muita documentação sobre isso. Quando se entusiasmava, a documentação que produzia era mesmo muito grande e, portanto, não havia muita documentação. Deve ter sido um encargo que assumiu, que não quis deixar de fazer e, quando pôde, deixou. E depois foi o primeiro presidente da RTP, foi talvez nos seus primeiros anos o mais relevante que fez, porque foi de facto uma inovação. Na Europa já era vulgar, em quase todos os países da Europa, mas em Portugal não era frequente, não havia a televisão. E foi pela mão do professor Marcelo Caetano, penso eu, que o indicou ao Presidente do Conselho de Ministros, na altura o professor Oliveira Salazar, que foi convidado para ser Presidente da RTP, conjuntamente com outras pessoas, obviamente, da Rádio Nacional da altura, enfim, e foi esse um dos trabalhos mais importantes. Por volta de 53, se não estou em erro, 53, foi então convidado, o regime pretendeu fazer uma renovação de quadros, e foram convidados umas 2 dezenas de jovens, mais ou menos da idade do Camilo Mendonça. Há 2 ou 3 muito conhecidos, Jorge Jardim, por exemplo, foi do seu tempo, e Baltasar Rebelo de Sousa.
ambos da mesma idade, o Jorge Jardim do Biza também, com 1 ano ou 2 anos mais velho, e o professor Baltazar, o doutor Baltazar Rebelo de Sousa, praticamente da mesma idade, médico, não tinha nada a ver com a profissão, mas conheceram-se, enfim, e entrou com eles para o... Há várias outras pessoas muito conhecidas das artes, das várias artes, e também da política e também dos meios técnicos e académicos, que foram nessa altura, deputados. Portanto, teve uma primeira legislatura entre 53 e 57, aí fez uma primeira abordagem àquilo que viria a ser o Caixão. Todos os documentos e todas as intervenções que fazia acabavam sistematicamente em exemplos de Trás-os-Montes. Posso recordar que estamos a falar de 53 a 57, que o número a percentagem de casas com água era cerca de 8%, em 57. A percentagem de casas com eletricidade era cerca de 11%. Enquanto que, enfim, por todo o mundo europeu já estava tudo praticamente classificado. Nós vivíamos aqui, eu tenho usado esta expressão, espero que ninguém se ofenda comigo, mas vivíamos aqui na Idade Média, autenticamente, porque o que se fazia aqui, a forma de trabalhar era autenticamente Idade Média. Automóveis nas vilas, haveria uma dúzia e meia, 2 dúzias de automóveis. Caminhonetas de transporte, que hoje são as coisas mais frequentes do mundo, eram muito raras. Contou-me o Sr. Eugênio, que teve um talho aqui, o Sr. Eugênio já partiu, contou-me o Sr. Eugênio há muitos anos que, quando era rapazote, ia com o patrão, trabalhava num talho, que não me lembro do nome, e então ia com o patrão a Bragança, à feira, comprar um vitelo para trazer para o talho. Iam de comboio. No fim da feira, o patrão voltava para casa de comboio e ele vinha toda a noite com o vitelo pela reata para bater depois à manhã. Portanto, pode ver o que era isto. Estamos a falar de 53, 54, 57, quer dizer, era perfeitamente impensável, na Idade Média, autenticamente. No fim, houve uma série de legislação importante, enfim, uma série de discursos marcantes. Conheceu muita gente aí, enfrentou muita gente poderosa da política e da economia. E não são propriamente daqueles mais conhecidos, os Melos, os Champalimous, não eram esses que faziam propriamente frente, não eram esses que eram os mais que lucravam mais com o regime. Havia muita outra gente, talvez com empresas talvez menores, mas que eram francamente poderosos. Tinham amizade próxima com muita gente poderosa e, portanto, quando se ligam uma coisa e outra, as coisas normalmente não correm bem para o outro lado. Depois, a partir de 57, parte para a segunda legislatura. Nessa segunda legislatura continua no mesmo caminho, mais ou menos. Sempre sobre Trás-os-Montes, a navegabilidade do Douro, a eletrificação, os pedidos ao Governo de informações eram constantes, há documentos, há resmas de documentos com os pedidos que ele fazia ao Governo, com os pedidos de informação, como deputado. Na altura, há um decreto-lei marcante, que era a lei número 2105, que ficou, enfim, foi ali que mudou completamente a vida dele. E porquê? Porque era uma lei que exigia, enfim, que foi proposta por ele, pelo Jorge Jardim, de cor eu não posso, mas está aqui tudo, pode ver aqui, está aqui bem explanado quem foram os proponentes. Foi uma lei que demorou mais de 1 ano e meio a conseguir passar. O Presidente do Conselho de Ministros, Oliveira Salazar, ainda na altura não queria. A Assembleia temou, ele conseguiu fazer aprovar a lei. O que é que eu dizia, sobre o que é que versava? Era basicamente uma lei que limitava os ordenados e as fortunas dos titulares de cargos públicos. Isto parece que ainda hoje está na berra, não é? Parece que é uma coisa atual, mas na altura arranjou muitos inimigos na política e no mercado financeiro. De tal forma que já estava um bocado cansado daquilo, enfim, foi tratado, não vou dizer que foi tratado mal, na altura as pessoas eram extremamente corretas, os termos, a forma que se dirigiam uns aos outros eram extremamente corretos, muito mais do que hoje, parece um saco de gatos, não é? E, portanto, não foi maltratado nesse sentido, mas
as ilações que tiravam daquilo, enfim, o que sugeriam, enfim, nos meios dos jornais e dos corredores da Assembleia, eram um pouco elogiosos. E então cansou-se um bocado daquilo. Ele, na altura, era vice-presidente da Assembleia já. Cansou-se daquilo, o professor Mário Figueiredo, que era o presidente da Assembleia, demitiu-se porque estava com a idade, cansado, e saiu. E ele aproveitou para escrever uma carta muito grande ao professor Oliveira Salazar, a explicar as razões de que queria sair dali, queria se demitir, não queria estar mais tempo nenhum. Pediu para sair, não deixou, ficou até ao fim e depois, em 51, em 61, então saiu. Saiu e já estava cansado da política. Quer dizer, não estava cansado da política, estava cansado daquela política. Entretanto, foi convidado aqui por trás dos montes para a Federação dos Grêmios da Lavoura do Nordeste Transmontano. Os grêmios, como muita gente se lembra, os grêmios eram sindicatos, digamos assim, era um sistema do Estado Novo, eram sindicatos dos agricultores, digamos assim. Cada concelho tinha um grêmio que vendia coisas, enxadas, sementes, adubos, coisas assim, de pouca monta, digamos assim. Fez-se uma federação precisamente para conseguir, com o conjunto desses pequenos grêmios, fazer uma coisa maior. Foi convidado na altura por um senhor chamado Justino Falcão, um advogado dali licenciado em Direito, não fez advocacia, dali dos Vilares da Vilariça. Ele aceitou, já em 60, portanto em 61 saiu, então veio para trás dos montes e veio tomar conta da Federação dos Grêmios da Lavoura do Nordeste Transmontano. Bom, aí foi o virar da página. Tudo aquilo que ele tinha estado a teorizar durante 10, 15 anos, desde o fim do curso até 61, vamos pôr em prática. E então, como presidente da Federação de Grêmios, juntou uma equipa que era uma equipa muito, muito capaz, gente aqui de Macedo, Mirandela, Bragança, procurou um local para fazer uma zona industrial, porque os grêmios não tinham qualquer indústria. Procurou uma zona onde fazer uma zona industrial. Mirandela não se conseguiu, preferiu depois o Caixão. Porque o Caixão? Porque tinha uma estação de caminho de ferro e tinha o rio ao lado, que vai dar ao Douro, podia eventualmente no futuro conseguir-se, com o Douro navegável, poder ter também trânsito pelo Tua para pequenas coisas para chegar ao Douro, e tinha uma estrada, enfim, má, mas tinha estrada e tinha caminho de ferro. E, portanto, era um sítio central em termos geográficos. O que é que fez então no Caixão? Foi a primeira grande bomba que surgiu lá embaixo nos meios políticos. Elaborou ainda sozinho, não tinha ninguém à volta, elaborou um chamado Plano de Desenvolvimento do Nordeste, que eram 11 projetos. Esses 11 projetos valiam qualquer coisa como, transcrito para hoje pelos índices do INE, eram coisa como 95 milhões de euros. 95 milhões de euros hoje para nós não é muita coisa, estamos habituados a ver despejar-se para dinheiro às carradas, não é? Mas na altura não vinha para cá dinheiro, nem as barragens, nem nada. Então esses 95 milhões de euros, que lá veio uma bomba, o que é que aconteceu ali? Bom, mas como eu conhecia, já nessa altura estava na transição entre o governo, isto não foi em 61, ainda era o professor Oliveira Salazar, ainda havia há mais uns 6 ou 7 anos, mas já conhecia muitos dos ministros e secretários de Estado que eram responsáveis pela agricultura. Na altura não havia Ministério da Agricultura, era o Ministério da Economia, que tinha Secretaria de Estado da Agricultura, Secretaria de Estado do Comércio, Secretaria de Estado da Indústria. E, portanto, conhecia os vários ministros e os vários secretários de Estado, conhecia também o secretário de Estado das Obras Públicas, eu agora não consigo, de memória também, já lá vão uns meses que acabei o trabalho, não consigo pormenorizar bem qual era o nome e a altura em que estes homens estavam em que cargos. Enfim, e falou com eles, explicou a situação. Trás-os-Montes há 100 anos que não tem investimento, praticamente. Grandes barragens no Alentejo estavam-se a fazer, e no centro do país. A maior parte da classe política era do sul e do centro, portanto, era aí que se desenvolviam as coisas. O sul e o centro é muito mais próximo de Lisboa do que Trás-os-Montes e o Algarve. Portanto, uma das coisas que ocorriam, de facto, era Alentejo e centro. Visou para baixo, as beiras. E, portanto, havia muitos políticos aí, portanto, eram pessoas que conheciam e que tinham capacidade, e as estradas estavam mais desenvolvidas, eram mais perto e conseguiam.
E então, enfim, resolveu demonstrar que era possível desenvolver Trás-os-Montes, agora era preciso dinheiro. E esses projetos, então, que ele propunha, o que eram os projetos? Ora bem, tinha dois tipos de projetos, eram todos de indústria, mas eram dois tipos de projetos. Uns eram de indústria direta e outros talvez não interessassem assim tanto para a região, mas destinavam-se a cativar, incentivar os agricultores. Não pode chegar aqui uma pessoa, ele era conhecido aqui, ele era daqui, nasceu em Vilareiros, portanto vinha cá muito no Natal, na Páscoa, no verão, passava cá sempre as férias, então, já era muito conhecido aqui e como deputado já era muito conhecido. Os jornais tinham uma grande capacidade e um grande interesse em mostrar os discursos e o que se passava e o que pensava e o que tinham dito, ele e os outros deputados, naturalmente. Então, quais foram esses dois projetos iniciais que, enfim, que destinavam a cativar a colaboração dos agricultores? Olha, um deles havia cerca de 200 ou 300 lagares aqui, lagares de azeite. Lagares de azeite que eram privados, portanto, todos muito pequeninos, todos muito, enfim, já um bocado fora do tempo, já um bocado obsoletos. E havia um lagar que era um lagar da CUF, em Mirandela, que era relativamente recente e estava a funcionar. E então conseguiu convencer a CUF a alugar o lagar à Federação dos Grêmios da Lavoura, e a Federação dos Grêmios da Lavoura começou imediatamente, a partir de 61, 62, foi por aí, a fazer azeite em sistema cooperativo. O que não havia até então. O que não havia até então. As pessoas faziam a maquia, ficavam com azeite ou vendiam a azeitona. Portanto, eram os privados que tinham negócio. Portanto, as pessoas que precisavam que tinham azeitona entregavam, recebiam tanto por quilo, ou então a maquia, uma porcentagem do azeite, enfim. Ora, aquilo começou a dar um rendimento superior ao agricultor. Depois fez outra coisa que é também perfeitamente impensável, impensável não, que os resultados são completamente, enfim, falam por si. Todos nós temos uma figueira na hortinha em casa. E também lá temos olival, passa lá um ribacho, está ali um poço, temos lá uma figueirinha para dar uns figos. Os figos que nós comemos, outros caem ao chão. Bem, e por trás do monte inteiro havia milhares, ou dezenas, ou centenas, talvez milhares de figueiras, não faço ideia, em que os figos caíam ao chão. Ninguém não havia comer-se figos, como é que se levam figos aqui para Lisboa frescos? Não se levam. Havia quem secasse, comia-se por aqui, era para as merendas, vendia-se por aqui, mas não se levavam figos para Lisboa, nem para o Porto, nem para lado nenhum, não havia sequer transportes. De forma que projetou uma destilaria para destilar o figo, retirava o álcool que depois era usado na indústria, e o figo que sobrava, enfim, a parte de matéria sólida, era utilizada para alimentar vacas leiteiras. Portanto, desde o primeiro ano, que os produtos transformados tinham também os subprodutos que eram recuperados. Muito figo destilado se transformou por isto. Chegava-se a receber por dia cerca de 30 toneladas de figo. Veja lá, aquilo que caía ao chão, que apodrecia no chão, de um minuto para o outro começou a dar algum dinheiro. E as pessoas começaram a ver, isto parece que há alguma coisa que está a mudar, não é? Bom, mas há resistências, nestas coisas há sempre resistências. Porque nós cá vivíamos na Idade Média, como disse, então havia um grupo de notáveis, sem qualquer crítica para ninguém, um grupo de notáveis em cada concelho, que era o responsável pelo Grêmio da Lavoura, que era o Sr. Regedor, que era o Sr. Presidente da Câmara, que era, enfim, as pessoas mais notáveis, e que eram quem tinha alguma... Ainda hoje é em parte assim, quem tinham, assim, que eram os mais notáveis e que, enfim, que decidiam as coisas. Tinha algum o seu poder. Padre, sim, mas era um poder relativo, porque o poder atrás dos montes era quase nulo, não é? Não havia poder. Não. Se houvesse poder, chegava-se lá abaixo e pedia-se dinheiro para fazer coisas, não é? E as pessoas viviam numa paz esquecida. Não havia lembrança de mudar as coisas. Estava tudo completamente... Bom, repare que a partir dos anos 50, começa a imigração. As pessoas iam-se embora. Não iam lá abaixo pedir, não faziam greves, não gritavam, não berravam, iam-se embora por simplesmente. Desde 50 para cá, perdemos metade da população. Metade. Bem, e hoje em dia, se calhar, já bem mais. Mas, enfim. Então, começaram as pessoas a ver que, de facto, alguma coisa mudou. Bom, depois fez outra coisa que também, até lhe posso dizer quantas são, compraram 516 vitelos. E porquê que são 516? Por acaso, obviamente, porque meteram-nos no comboio, fez um contrato com o matador do Porto, chegavam ao Porto, eram vendidos,
para o matador pagava sem aqueles alcavalas todas, aqueles elos todos da cadeia, e passou por cima de uma quantidade de comerciantes sem querer dizer mal nenhum dos comerciantes, foram sempre indispensáveis. Se não fossem eles, nós não conseguimos vender nada, porque nós nunca nos organizámos para o fazer. Ainda hoje é assim, nós não nos organizamos para fazer nada. Acabou o caixão, acabou. É tudo comerciantes, praticamente. E fazem o trabalho deles e ganham o que eles... Se nós quisermos organizar-nos, que nos organizemos. Bem, mas isto é um à parte só. Essas vacas deram mais dinheiro do que davam vendidas aqui e, portanto, há mesmo qualquer coisa a mudar. Depois, nos anos a seguir, aparece uma queijaria, aparece uma fábrica de rações, aparece, enfim, os frutos preparados, começaram a comprar cereja, começaram a comprar azeitona, começaram a comprar várias coisas e projetou-se a produção de coisas que não havia cá. Foi, de facto, o Caixão quem introduziu a indústria do tomate em Portugal. Toda a gente tem tomates do norte a sul do país nessa altura. Mas fábricas de concentrado de tomate, enfim, tudo, não havia rigorosamente nada desse tipo de indústrias. E, portanto, foi preciso ensinar as pessoas a produzir tomate em grandes quantidades. Foi preciso fornecer as plantas, porque não havia onde comprar plantas. Foi preciso ensinar as pessoas como é que se produz o tomate, qual é a altura de apanhar, como é que se faz a lavoura, qual é a melhor forma da produção. Isso para o tomate, mas foi também para o pimento, para o espargo, para cereja, maçã, pera, em grande quantidade. Essa maçã, pera, o pimento, etc., tudo isso foi pensado em termos de servir para vender em fresco, que é mais valorizado. O que não fosse vendido em fresco era conservado e era depois enlatado ou metido em doces, no caso das frutas, ou em conservas, ou coisa assim do género. E, portanto, enfim, foi preciso criar um apoio que se chama Extensão Rural. 20, 30 anos mais tarde, o Estado veio a criar um serviço de extensão rural nas Direções Regionais de Agricultura e, na altura, era o Caixão quem fazia serviço de extensão rural. Eram meia dúzia de pessoas que trabalhavam de manhã à noite e que corriam tudo desde Miranda até Freixo, até Mursa, Valpaços, Chaves, a ensinar os aderentes a cultivar essas produções. Mas fez uma coisa que ainda hoje não se faz. As pessoas, quando decidiam produzir pimento para o Caixão, ao Caixão recebia, obviamente, tudo aquilo. Fornecia as plantas gratuitamente, fornecia os adubos, fornecia o know-how e depois os pimentos, o tomate, as maçãs, recebia tudo para comercializar. Mas isso com contratos. Portanto, o produtor, quando se responsabiliza por produzir tomate, sabe que vai receber um escudo por quilo, escrito. E, portanto, logo à partida há uma enorme adesão ao programa, porque primeiro aparece-lhes tudo em casa sem terem de desembolsar dinheiro. Segundo, tem tudo vendido. E ainda sabem quanto é que vão receber 6 meses antes de haver a produção. Portanto, foi a forma de conquistar o produtor. E muita gente aderiu nessa altura? Sim, olha. Amora de Silva. Compraram-se toneladas de Amora de Silva, coisa que ninguém apanhava. E que nem dava trabalho produzir. Andavam miúdos, normalmente miúdos e senhoras mais de idade, pelas beiras dos caminhos, lá para agosto, setembro, a apanhar as amoras e vi aquilo numa região inteira. Bom, mas isto não foi em Mirandela só. Em Mirandela, todos os anos, de 60 a 74, apareceu uma média de uma fábrica nova por ano. Não foi só em Mirandela, foi também em todos os centros de concelho de Trás-os-Montes e de Distrito de Vila Real e Bragança, porque todas essas cooperativas, ou quase todas as cooperativas que conhecemos hoje, de Bragança, de Mirandela, de Alfândega, de por aí fora, foram tudo cooperativas montadas nessa altura, criadas nessa altura. Porquê? Porque o sistema da Federação de Greves de Lavoura não funcionava tão bem com a indústria. Se estivesse centralizado, como estava o Caixão, funcionava bem. Agora, cada coisa em seu sítio, a gestão tornava-se cada vez mais complicada. Então formavam-se as cooperativas. E essas cooperativas tinham indústria, normalmente quase todas eram azeite e vinho. Havia uma cooperativa mais importante, que era de Macedo, porque tinha azeite e vinho, tinha câmaras de conservação de fruta, faziam-se cogumelos,
faziam-se um armazém de batata, conservação de batata, faziam-se doces de frutos, e portanto tinham já aqui uma capacidade grande instalada, já com muita gente a trabalhar, e a maior parte a ideia era esta: o que exigir grandes instalações industriais fica no caixão. Tudo aquilo que for passível de ser transformado na periferia, fica na periferia, e o caixão vai buscar e comercializa a mesma. E pronto, foi o que foi feito. Portanto, o caixão não era o caixão, não era Mirandela, era lá que estava aquela sede. Aliás, a sede da Federação era Bragança, nem era Mirandela. Estava lá o polo principal, o polo secundário estava aqui em Macedo, e depois todas essas cooperativas eram subsidiárias de toda esta macroestrutura. Começou-se a investir em marketing, começou-se a investir... Há aqui uma coisa importante que eu tenho que voltar atrás, porque se estávamos na Idade Média, em 1961, não havia técnicos. Veterinários havia, desde 1970, veterinários estavam em todos os concelhos do país, porque, enfim, foi decidido assim desde antes do fim da monarquia. Agora, agrónomos, não havia agrónomos. Médicos, poucos, muito poucos. Eu lembro-me quando eu tinha 16 ou 17 anos, havia 4 médicos em Macedo, 4. E nós hoje queixamos-nos. Havia 4 médicos que faziam o que podiam, mas eram 4 médicos para uma população dupla da que é hoje. Dupla ou tripla da que é hoje. Portanto, estava eu a dizer... Não havia técnicos. Não, técnicos, pronto. Para haver fábricas a trabalhar, é preciso ou agrónomos ou técnicos especializados em transformar os alimentos. E quem transforma a azeitona não vai transformar outro tipo de produtos. Não é? Portanto, era preciso uma quantidade grande de técnicos, era preciso que eles fossem formados. Mas como é que se convida um técnico para vir para Trás-os-Montes? Em 1961. Eu corresponderia hoje, já lá estive e vim embora, não é? Foi preciso, foram 3 ou 4 anos a correr, as pessoas conhecidas e os amigos a perguntar e tal, e só ao fim de 2, 3 anos é que começaram a dar crédito a isto e começou a haver gente a aparecer. É engraçado porque no fim toda a gente queria ir para lá. O difícil era arranjar já trabalho para tanta gente que queria ir para lá. E era tudo gente de fora do Nordeste transmontano? Havia de tudo. Havia gente cá que tinha ido para fora estudar e depois voltou, e havia muitos que eram de fora, que voltaram, vieram para cá e ficaram cá. Muitos. Houve outra situação importante que foi, que está dentro deste investimento, que é a mecanização. A partir da altura não havia mão de obra para trabalhar. A imigração para a França foi impressionante, França, Alemanha, por aí fora, e era preciso apostar em mecanização. Então criaram-se um esquema de mecanização que era interessante porque o caixão colocava um trator com as respectivas alfaias numa determinada zona, numa determinada aldeia, que pediam, os agricultores pediam esse núcleo de mecanização, colocavam lá o trator e as alfaias necessárias, e a pessoa para operar o trator, e as pessoas pagavam um tanto à hora, se fosse a lavrar custavam X, se fosse a escarificar for outro, se for o reboque era outra, e no fim do mês aquilo era pago, e pronto, ao fim que acho que estava previsto para 10 anos ou 15, dos tratores estarem pagos, revertia todo o equipamento para esse núcleo de mecanização, portanto era a propriedade coletiva daqueles conjunto de agricultores que se tinham, digamos, associado. Bom, isso veio trazer um progresso extraordinário, não é? Um progresso extraordinário, veio trazer mais necessidades. Veio trazer necessidade de haver também mecânicos. Se não havia carros, não havia mecânicos, quase. Quando passou a haver carros, ao fim de 3, 4, 5, 6 anos, começou as pessoas a ter mais dinheiro. Chegaram a trabalhar no caixão 1.200 pessoas, só no caixão, fora o resto. E, portanto, teve que se arranjar mecânicos. Mas depois foi preciso arranjar também mecânicos de frio. Há gente que sabe pegar em máquinas frigoríficas e afiná-las, trabalhá-las, remendá-las quando se avariam. Enfim, para além das pessoas que sabem transformar os produtos agrícolas em produtos transformados, a matéria-prima em produtos transformados, portanto, os técnicos. Depois começou-se a investir mais também na produção animal e a olhar mais para uma classe da população que estava muito esquecida, que eram as mulheres. As mulheres tinham o seu lugar em casa, mas havia uma parte importante do ano, e ajudavam em algumas tarefas agrícolas, mas uma parte do ano que estavam
tinham muito pouco a fazer. E então havia, como ainda hoje há muito pouco, tecedeiras por todo o distrito, senhoras que sabiam aqueles teares manuais antigos, que ainda há alguns, enfim, estavam já em desaparecimento, porque as pessoas envelhecem, portanto aquilo é um trabalho, não parece, mas é um trabalho pesado. E por outro lado, a lã precisava de ser melhorada, precisava de ser valorizada. Portanto, fez-se uma fábrica de lãs também, entregava-se a lã, lavavam a lã. Já estava previsto uma fábrica de fiação que nunca saiu do papel, depois com a Revolução muita coisa que parou, e um projeto de não é de fiação, de selagem. Já eram as casas do povo que se responsabilizavam pelo local, fazia-se formação profissional a 3 ou 4 ou 5 ou 6 senhoras que quisessem aprender a trabalhar ou trabalhar melhor quando já sabiam trabalhar, enfim, e a lã iria dali para esses centros de tecelagem, enfim, e depois eram vendidos, viria a ser vendido, mas isto nunca saiu do papel, parou também com a Revolução, nos mercados nacionais e nos mercados internacionais. Eu devo me estar a esquecer de muita coisa. Água para a agricultura, barragens, foi a grande luta. Porque quando se intensifica a produção é preciso água. E Trás-os-Montes, tendo enfim, uma percentagem pequena, mas de terras de muito pouca qualidade, tem muito pouca água. Tinha muito pouca água, ainda tem muito pouca água. E, portanto, as pessoas chegavam ao verão e, a não ser que houvesse ali um pocinho, que estivesse perto do rio, o verão, a terra de melhor qualidade, de boa qualidade, estava parada porque não havia forma de regar. Portanto, era preciso regadio. Os pimentos, os pargos, as maçãs, as cerejas, enfim, tudo isso era necessário água. E, portanto, começou-se a ver qual seria a melhor solução. Foi chamar um senhor, que era o engenheiro Jerónimo Leitão, um homem, um extraterrestre das barragens, ainda por cima um tipo simpaticíssimo, muito bem educado, ficava em nossa casa quando vinha cá, ainda era o quarto do engenheiro Leitão, hoje faz parte da minha casa. E o engenheiro Leitão começou a ver os locais passíveis e projetaram-se então, eu não sei quantas, fala-se em 130, 70, 50, não sei. São largas dezenas, não há nenhum sítio onde esteja tudo escrito até à exaustão. Eu, a documentação toda que vi, só havia projetos para aquelas que estavam já quase a arrancar. E, portanto, se houvesse projetos para as outras que nunca arrancaram, estavam lá em casa de certeza, porque ele tinha as cópias todas. Portanto, umas 7 ou 8, em 74 estavam feitas. Mas, inclusivamente aqui a de Macedo, não estava feita, mas estava já projetada, enfim, foi depois aumentada. A de Macedo era para ser bem mais pequena e mais abaixo, ou mais acima, perdão. Essas barragens somavam cerca de 80 mil hectares de regadio. Isto é que é concreto. E porquê é que isto é concreto? O número de barragens interessa pouco, interessa o regadio em si. É concreto porque foi em 73, estava para arrancar o quarto plano de fomento. O quarto plano de fomento são aqueles planos de longo prazo, tipo 10 anos, 15 anos, que vão buscar à população, aos organismos locais, o que é há interesse em investir, e o Caixão avançou com aquilo tudo. Era um plantio de floresta, de cerejeiras, pereiras, macieiras, tudo para privados, por privados, como é evidente, havia já pessoas interessadas para isso. 80 mil hectares, já se sabia o que é que ia plantar nesses 80 mil hectares. Estavam localizadas as barragens, está aqui tudo, as barragens estavam localizadas em Vinhais, em Bragança, em Miranda, Macedo, Vila Flor, lá embaixo na Vilariça eram umas 20, porque o Val da Vilariça é extremamente, e de Mirandela, extremamente grande e enfim, com as características que tem de solo e temperatura muito produtivo, e portanto investiu-se sobretudo não, mas muito no Val da Vilariça e no Val de Mirandela. Portanto, concretamente eram 80 mil hectares com contas de exploração. Neste momento, por exemplo, em Vinhais, numa terra com 600 metros de altitude, que plantam enfim, qualquer coisa, quanto é que rende ao fim do ano? Rende tanto. Quanto é que rende depois de irrigado? Era qualquer coisa como 6 a 9 vezes mais. Portanto, com contas de exploração. E já com as produções previstas para esses locais. Fizeram-se também projetos para a suinicultura. Ficava aqui em Macedo um local de produção de animais. Era um projeto interessante, como o das ovelhas também, porque o Caixão trouxeram cá os grandes
as grandes cabeças de produção animal de suínos e de ovinos da Europa e do país, o professor Vaz Portugal, o Eleutério Carretera, enfim, todos esses espanhóis que já são tão antigos que alguns me custa lembrar-me do nome. E fizeram-se então, desenharam aquilo que iria ser preciso, desenharam quais eram os estábulos, como é que iam ser feitos, os porcos com isolamento, e as pessoas inscreviam-se para, por exemplo, uma pessoa que tivesse um espaço pequeno, que tivesse tempo livre, enfim, o caixão construía uma pocilga para 100 animais, porcos para crescimento, não havia cá fêmeas, punham lá os animais, forneciam a ração, porque havia uma fábrica de rações, como disse, e a pessoa, ao fim de os tais 4 meses ou 5 meses, ou o que fosse, que tivesse animais prontos, entregava-os no matador do caixão que estava a ser construído também, enfim, descontava o preço dos animais inicial e as rações, e a mão de obra, veterinário, não sei o quê, e ficava com o resto. Se quisesse 2 núcleos, eram 200 porcos, 3 núcleos. Portanto, abria-se a toda a população a possibilidade de criar animais já com o escoamento dos porcos e com preço garantido também, como de resto também com as ovelhas. As pessoas com as ovelhas faziam uma associação de agricultores, faziam estábulos para 1000 ovelhas, chegou a fazer-se na cooperativa de Alfândega, ainda se pode lá ver, suponho que ainda tem ovelhas, e aqui em Travanca também havia, depois foi tudo reconvertido em indústria, ali na zona oficinal. Estavam ali 2 estábulos para ovelhas. Quem tinha as ovelhas, juntava as ovelhas naqueles estábulos, contratava-se um pastor, ou 2, o que fosse preciso, uma sala de ordenha, para o leite ir para a queijaria do caixão. Enfim, era um plano integrado, no fundo. Foi pensada também o ensino superior, é uma coisa curiosa. O Veiga Simão é conhecido, já faleceu, por ser o criador do ensino superior politécnico. Depois o Veiga Simão foi a pessoa indispensável nisso, já depois da Revolução, mas quem pensou o ensino superior politécnico foi o Camilo Mendonça, coisa que não se sabe normalmente. Também está aqui descrito porquê? Porque ele conhecia muito bem o Veiga Simão. O Veiga Simão falou com ele. O Marcelo Caetano, na altura já era o Marcelo Caetano, o presidente do Conselho de Ministros, já era o professor Marcelo Caetano, e eu sei que foi ele porque há um agradecimento, um cartão de agradecimento do Marcelo Caetano, do professor Marcelo Caetano, ao Camilo Mendonça, a agradecer a importante reconversão do sistema de ensino, leia-se ensino superior e não ensino intermédio. Portanto, estava pensado um instituto politécnico para Vila Real e uma escola agrícola para Mirandela. Aliás, ao princípio até me parece que o politécnico era Mirandela, mas que não foi possível também chegar a um acordo, e depois passou para Vila Real e fez-se a escola agrícola em Mirandela. E pronto, e que trabalharam em conjunto. Aliás, a escola agrícola de Mirandela os primeiros professores foram ajudados, já eram licenciados, foram ajudados pelos especialistas que já estavam no Instituto Politécnico de Vila Real e que vieram aqui a Mirandela, enfim, durante meses, dar as primeiras aulas, acabar de formar as pessoas, contratar as pessoas, enfim, e arrancar com o ensino superior. E essa escola é a que ainda hoje existe em Carvalhais, correto? É mesmo. Hoje muito melhorada, não é? Quer dizer, com outras instalações, com outras, enfim, com tecnologia moderna e tudo isso, não é? Portanto, houve, no fundo, um investimento a todos os níveis e um investimento vultuoso, porque eu já tenho dito isto, também com os índices de atualização do INE, se investiram 500 milhões de euros a preços de hoje, já é importante, não é? Mas depois temos as cooperativas, temos as barragens, temos todas essas estruturas que não fazem parte dos 500 milhões de euros. Se eu me enganar um bocado e não forem 1000, e forem mais 500, se eu achar que é pouco, são 1000 milhões. Aqui entre nós, ninguém nos ouve o que é que são 1000 milhões de euros hoje em dia. Para a TAP vão assim 3,2, para aqui vão 500, para além vão 700. Portanto, quando falam, e eu tenho ouvido isso muitas vezes, não digo nada porque não vale a pena, que é um elefante branco, que se gastou ali dinheiro, que isto, que aquilo, que aquilo outro. O dinheiro que os agricultores passaram a ganhar com os produtos que não vendiam e passaram a vender, e que passaram a vender mais caros, e com aqueles que não produziam pimento, tomate, enfim, tudo isso, e passaram a poder produzir, com as novas profissões dos engenheiros que vieram, dos mecânicos que vieram, dos tratoristas, de todos os salariados que puderam começar a trabalhar porque passou a haver água e podiam trabalhar durante o verão.
que é que são os meros 1.000 milhões de euros comparado com o dinheiro que se estoura por aí hoje em dia, não é? Quer dizer, portanto, não é coisa que me incomode nem que me preocupe essas críticas. Mas tudo isto leva a uma reviravolta, não é? Com o 25 de Abril. Leva. Bom, no ano de 73 houve logo uma dificuldade que foi o primeiro choque petrolífero. Foi um choque petrolífero bem pior que estes. Bem pior, eu não sei. Do que eu me lembro foi mauzinho, mas eu era um garoto na altura, tinha 16 ou 17 anos. E via-se os combustíveis a subir diariamente. Isto hoje em dia, já estou no outro lado, não sou eu responsável por comprar a gasolina, portanto, dói mais a mim do que me doía na altura que não era eu que comprava a gasolina. Mas foi um choque violentíssimo. Estes choques petrolíferos abatem-se sobre a economia, não é? Sobre as famílias, sobre os custos de produção. Os custos de produção, a economia de uma forma geral. E, portanto, aí houve ali uma dificuldade. Depois as coisas foi-se ultrapassando, mas quando chegou à Revolução em si, não tem idade para se lembrar disso, obviamente, mas houve ali uma série de disparates que são absolutamente inacreditáveis. O cavalheiro que veio tomar conta do caixão era um militar. Esse militar tinha estado internado até uns meses antes, num sítio de tratamento de psicoses. E, portanto, foi ele que veio para ali tomar conta do complexo de organização do caixão, que era preciso conhecer a população, era preciso conhecer os processos, as fábricas, como é que aquilo funciona, ser respeitado pelos engenheiros e pelos técnicos superiores e pelos funcionários, por ter um passado de trabalho. E aparece ali um fulano que não sabia todo o que é que andava a fazer, coitado. E, portanto, aquilo começaram a entrar areias na engrenagem, a entrar areias, e a páginas tantas, aquilo foi piorando, cada vez demorava mais a pagar, não havia investimento, as obras do Matadouro, as obras dos vários projetos que estavam a acabar, da fiação, tinturaria da fiação também, dos tapetes, dos tiares, tudo isso parou, enfim, já com muito dinheiro investido, e esse dinheiro tinha que se estar a render para se poder pagar os empréstimos, porque isto não era tudo dinheiro dado. Os criadores, os agricultores, investiam muito dinheiro mesmo em termos das barragens, tinham dinheiro deles, não era tudo dado assim. Era uma coisa que custava muito aqui no Mendonça, era que lá para baixo, para o sul, havia barragens de grandes dimensões que eram completamente custeadas pelo Estado. Aqui, optou-se por barragens de pequenas dimensões, porquê? Porque era mais fácil a distribuição, era mais eficiente e era muito mais barato. Mas a Direção-Geral de Geologia, dos Serviços Hidráulicos, fazia um torpedeamento terrível, não deixava andar os processos, não se sabe porquê. Era um cavalheiro que tinha um poder enorme, havia despachos de ministros a dar-lhe ordens estritas para fazer isto, e o senhor não fazia. Tinha um poder enorme aquele homem, devia ter algum padrinho, alguma coisa com aquele lá por trás. Isto tinha a propósito de quê? Estava... Olha, agora passou-me, pronto. Mas e aí eu perguntar-lhe, quando esse militar veio tomar conta do caixão, o seu pai teve que deixar o cargo de... Não, saiu logo, foi-se logo embora. Percebeu logo imediatamente o que é que se estava a passar e foi-se embora. Mas por opção dele? Por opção dele. Nunca teve uma perseguição, uma ordem de prisão, nada, zero, é tudo mentira. O que disserem é tudo mentira. Teve invejas, pronto, mas isso até é bom porque mostra que fez alguma coisa, não é? Agora, perseguições do poder político ou militar, nada. Ele chegou àquela altura, percebeu o que é que se ia passar, foi para Lisboa, para casa e ficou lá. Ficou lá, ainda esteve em Lisboa durante uns meses a fazer política, a ver se colaborar com um partido político, e depois quando viu que começava a descambar para a bomba, para a revolução na rua, para aqueles disparates, aqueles exageros todos que se fizeram na altura, foi para a Espanha e depois falou para a França. Esteve em Espanha 2 ou 3 meses, depois foi para a França, depois esteve em França mais meio de meses e depois foi para o Brasil. E nunca quis voltar. Este legado todo criado por Camilo de Mendonça, hoje em dia, o que é que ainda se nota e que é ainda aproveitado? Olha, eu devo dizer-lhe que talvez o que se note mais são as fábricas paradas.
as cooperativas a funcionar, quase todas. As fábricas do caixão, naturalmente. E o que se nota mais ainda, aliás, não se nota, mas talvez o mais, enfim, com o azar daquilo de ter caído ao chão, não foi só o capitão que deu cabo daquilo, depois a seguir vieram pessoas já com muitas dívidas a tentar resolver o assunto, mas já não conseguiram. Depois o Estado nacionalizou e pronto. Mas estava a dizer que o que é que ficou? Olha, ficou a formação profissional de milhares de pessoas que saíram dali e que foram montar oficinas, foram montar lojas de venda de produtos, foram vender lojas que vendiam máquinas para transformar produtos, foram vender conhecimento, foram trabalhar para a Direção Regional da Agricultura. Foram milhares de pessoas que ao longo de 15 anos aprenderam uma profissão e passaram a usá-la para melhorar o seu estilo de vida, não é? O seu pai considera que era um homem à frente para a idade dele? Era, claramente. Então, podia estar muitíssimo sossegado em Lisboa, a fazer política como gostava, podia estar muito sossegado, mas nunca foi pessoa para estar sossegada. Portanto, quer dizer, foi sempre um exagerado em termos de trabalho, enfim, e o resultado foi não ter resistido ao trabalho, não é? Se este sistema de trabalho em rede, que no fundo era aquilo que acontecia, enquanto as coisas estiveram a funcionar no seu pleno, tivesse continuado, hoje a região estaria muito diferente do que está, com certeza. Olha, se tivesse continuado, provavelmente hoje em vez de um caixão havia 2 ou 3, porque para além daquelas más línguas do tal elefante branco, a verdade é esta. A fábrica do caixão de azeitona, o lagar de azeite, o de Valpaços, que é posterior, portanto, fez na altura depois multiplicar-me, é 4 ou 5 vezes maior. Portanto, o caixão não era grande. Era grande para a altura que não havia mais nada, mas hoje, para transformar toda a produção, era preciso 3 ou 4 caixões, não havia... Só que hoje em dia as pessoas têm uns seus sistemas comerciais, alguns sistemas comerciais montados, outros têm alguma indústria, as cooperativas têm conseguido, enfim, com mais ou menos dificuldade, dar conta do recado, mas nós não crescemos muito em termos de produção. Nós podíamos ter crescido bastante mais. E houve muitas produções que se abandonaram. Por exemplo, o tomate, o pimento e o espargo desapareceu completamente. Nunca mais se fez. Já não se compra. Hoje há quem faça secagem de figo, mas o figo desapareceu. As rações são tudo empresas privadas que vendem a partir de Lisboa, do centro do país ou do Porto. Portanto, já nada é feito aqui, não é? E na altura tudo isso era emprego. Tem uma faceta social. A faceta social é, o caixão fez um bairro, porque as pessoas andavam transportadas de caminhoneta, ao princípio caminhonetas abertas, depois conseguiram comprar as outras caminhonetas de caixa fechada, e iam às várias aldeias à volta recolher as pessoas de manhã e levar à noite. Sim, e programou-se um bairro, o bairro hoje era a quarta parte do que aquilo que era para ser, mas tem um bairro, depois tinha capela, creche, escola, centro médico, tinha uma cooperativa de consumo onde as pessoas podiam comprar, como se faz hoje, podiam comprar a máquina de lavar mais barata, porque enfim, compravam sem custos para fornecer depois aos funcionários. Enfim, tinha essa faceta social também, que foi sempre a imagem de marca de Camilo Mendonça. Portanto, isso também é um legado que deixa, que é a sua faceta social, que foi de facto importante. Na altura da apresentação do seu livro, aqui em Macedo Cavaleiros, eu lembro-me de lhe ter perguntado se com este trabalho gostaria de inspirar também outras pessoas. E disse-me que sim. E eu pergunto-lhe, hoje em dia, se surgisse alguém com a mentalidade, embora estejamos numa época completamente diferente, mas com a mentalidade e com a força de vontade de Camilo de Mendonça, acha que era possível fazer o que ele fez? Não, é completamente impossível. Não, aquilo foi fruto de teimosia, não é? De teimosia e de haver uma região completamente Idade Média. Completamente, porque hoje em dia, se quiser fazer alguma coisa, tem... Os deputados de um partido acham mal, do outro acham bem. A economia não conta. O que interessa é a política. Estamos num sistema completamente partidocrático, exageradamente. São precisos, são indispensáveis, são, mas está exageradamente partidocrático. Uns são pró, outros são a favor, conforme a opção política, não é conforme estudos económicos. Que é uma coisa que eu estranho. Olho, aqui há uns anos, no tempo do engenheiro Sócrates
a alta velocidade Lisboa-Porto, ou Lisboa-Porto, ou Lisboa, lá em cima, no norte de Espanha, era um partido a favor, era um partido contra, mas então não há ninguém que se sente numa mesa e que faça um estudo económico para dizer vale a pena ou não vale a pena. Um é contra porque sim, outro é a favor porque sim. E hoje é um bocado assim, sabe? Hoje era completamente impossível fazer isso. Além disso, hoje temos, enfim, empresários de grande gabarito e de grande dimensão, e muitos, em vários setores, e temos zonas industriais em todos os concelhos. A zona industrial não mete inveja, não é inveja, ao contrário, não envergonha ninguém. Temos uma zona oficinal que já não chega lá em cima, uma zona industrial, chega a Bragança, 2 zonas industriais. Qualquer concelho hoje tem zonas industriais que são um bocadinho herdeiras daquilo que se fez nessa altura, da revolução que se fez nessa altura, agrícola e industrial, porque a revolução foi agrícola, industrial e social também. Ainda assim, hoje em dia vê-se, apesar de estarmos já num mundo muito mais industrializado, muito mais desenvolvido do que era naquela altura, muito se fala da falta de incentivos para a agricultura, muito se fala da falta de gente, porque não tem o porquê de se fixar aqui. Falta gente, falta trabalho, é um problema grave. Portanto, aqui notou-se que nessa altura o trabalho em rede funcionou bem. E se calhar, apesar de todas as mudanças no paradigma social que hoje em dia conhecemos, se calhar a união e um trabalho em rede, à semelhança, ou que tentasse replicar de alguma forma aquilo que foi o pensamento do seu pai há uns anos atrás, pudesse fazer algo de bom por esta região. A locomotiva parou. Um comboio tem uma locomotiva à frente e tem uma data de carruagens atrás. A locomotiva para e as carruagens não fazem nada. O nosso problema, e isso é uma coisa que não é nosso problema em termos culturais, é o mais difícil de todos. A cultura é a coisa que mais difícil é de mudar. Nós estamos aqui ao pé de Espanha, só uma fronteira ali que é uma treta, e nós falamos português e eles falam espanhol. E há 10 mil anos que somos vizinhos, não é? Portanto, a cultura é a coisa mais difícil de mudar e nós somos extremamente individualistas. Nós não nos juntamos para fazer uma coisa qualquer. Quando apareceu Camilo Mendonça, numa zona Idade Média, com conhecimentos lá em baixo, com capacidade técnica, com capacidade de trabalho, com saber o que queria e capacidade de mobilização das pessoas, fez aquilo que achou que podia fazer e fez. Hoje em dia, nós temos uma quantidade... O tal capitão, já vou acabar a resposta, o tal capitão não foi o que destruiu o caixão, aquele depois veio mais gente. Inclusive tiveram lá muitos dos engenheiros que estiveram com o Camilo Mendonça estiveram lá a tentar recuperar aquilo, só que já estava completamente degradado, não é? E, portanto, não tinham, enfim, a mesma facilidade em lidar com os órgãos decisores lá em baixo que ele tinha na altura. Portanto, foi por aí que as coisas se... Agora, a locomotiva parou. Mas aquilo não precisa, aquilo era uma cooperativa, o Caixão embora fosse a Federação de Grêmios da Lavoura, na prática funcionava como uma cooperativa. E uma cooperativa trabalha com quê? Com cooperantes. Só que aquilo era uma cooperativa tipo comboio, havia uma locomotiva e as pessoas atrás, quando para a locomotiva, para o resto. O que o Transmontano devia ter feito na altura era chegar lá abaixo ao Caixão e dizer assim ao Sr. Ministro da Agricultura e da Indústria, do Comércio e do Serviço, o que fosse. Meus caros amigos, isto era a lavoura. Isto estava praticamente pago na altura. Portanto, não é o Estado que vai tomar conta disto, somos nós. E metiam lá um Conselho de Administração, com obrigações, com gente competente, com obrigações, com exigências, mas todos a trabalhar para aquilo. Começa tudo a trabalhar para aqui. Um faz força para ali, faz força para ali, faz força para além. Somos desunidos. Exatamente. Gostaria de falar agora um pouco de Camilo de Mendonça enquanto pessoa e não tanto do seu trabalho, do seu legado. Quem era este homem? Olha, era uma pessoa incansável em termos de trabalho. Nunca fez férias, nunca. Já de novo, andava sempre com um livro debaixo do braço, cada vez que tinha um minuto ficava a ler. Trabalhava até 2, 3, 4 da manhã. Metia-se no carro durante 12 anos, a vida dele ia para Lisboa à segunda-feira de manhã, e vinha para a Assembleia e vinha de Lisboa à sexta-feira à noite, para depois, durante o fim de semana, trabalhar cá com as organizações de cá. Tinha um mau feitio terrível. Tinha expressões que eu nem vou repetir aqui porque fica mal. Não era dado a palavrões, mas era dado a... Não tratava mal as pessoas cara a cara, mas se havia... Eu até vou dizer uma dúvida, até vou dizer que não faz mal nenhum. Mas se havia alguém que prevaricava, que fazia um disparate grave, é burro!
é mais, como é que era? Subcretino. Veja bem, os epítetos que levava o pobre do desgraçado. Mas com a pessoa à frente não era só para, isto era mais para o secretário de Estado, para o diretor-geral, para o ministro, ou para essa gente. Mas berrava que se fartava, berrava muito, quando se zangava, berrava muito. Eu vou contar uma história que já contei uma vez aqui numa apresentação, muito engraçada. Havia um engenheiro muito novinho na altura, que agora tem os seus 80, sou muito amigo dele, o engenheiro Afonso Costa. O engenheiro Afonso Costa era muito novinho na altura, era o mais jovem dos engenheiros, agrónomo, e o Camilo Mendonça veio de fora, de Espanha, de Itália, passava a vida em Espanha, Itália e França, Espanha e Itália, que eram os modelos mediterrâneos, no fundo. E chega cá e no dia seguinte vai verificar se o andamento de qualquer obra que ele precisava que tivesse andado. E 2 ou 3 engenheiros e mais o Afonso Costa, que era novinho, e foi atrás ver como é que eram as coisas. E chegaram à zona do caminho de ferro, no Caixão, e há um declive grande lá para baixo, e pararam ali, ligeiramente mais alto, para ver como é que estavam as coisas. E não estava nada feito aquilo que estivesse feito. Bom, zangou-se tanto, provavelmente porque no dia seguinte viriam montar coisas, seria um edifício que tivesse acabado para montar máquinas, qualquer coisa que fosse urgente mesmo. Bom, aborreceu-se tanto, irritou-se tanto, gritou tanto, pegou no chapéu, atirou com o chapéu ao chão, e o chapéu cai no chão e vai parar à linha. A linha era lá 7, 8 ou 10 metros lá abaixo. Continua a berrar com os outros e tal, e o engenheiro Afonso desce, era o mais novo, viu-se obrigado a isso, foi lá, foi buscar o chapéu, trepa por ali acima, uma inclinação grande, chega acima, o chapéu, já. Continua a berrar, atirou com o chapéu ao chão, caiu outra vez lá abaixo. Trouxe o chapéu para cima outra vez, entregou-lhe o chapéu, e ela que se faz tarde, na próxima esquina desapareceu da visibilidade para não ter que ir lá outra vez. Depois tinha muita empatia com as pessoas. Ia aqui ao Café Central, aqui em Macedo, era onde ele tomava café normalmente. Entrava por ali dentro, falava com toda a gente. Ainda hoje me contam na aldeia que ele ia a pé para a missa de propósito para poder falar com as pessoas no meio da rua, iam para lá conversar, vinham para cá conversar. Enfim, tinha um sentido de humor muito agressivo, com muita piada. E pronto, era assim uma mistura de pessoa com genica, enfim, mas com muita piada fazia. Olha, posso-te contar uma história também, não vou dizer o nome, não é daqui, é de Lisboa. É uma daquelas piadas fortes. Eu sabia que havia um antigo governador civil de Lisboa que o que ele queria era ser ministro. Queria ser ministro e toda a vida queria ser ministro. Mas o Oliveira Salazar não o convidava para ministro, era só o problema que ele tinha. E um dia corre que o ministro vai sair e o Camilo Mendonça pega no telefone e liga para esse governador civil: olha, venho aqui sondar-te, para ter em nome do ministro não sei das quantas, porque o ministro tal vai sair, era para ver se tu querias e tal, se estavas disposto a isso e tal, não sei o quê. Né? Aceitou imediatamente. Nos dias seguintes vendeu o carro, na altura os ministros tinham carro, portanto não precisavam ter um segundo carro, vendeu o carro e tal, e depois era tudo mentira. E foi uma situação desagradável, não? Mas coisas destas, tinha muitas coisas destas. E certamente que não era um homem que tivesse muito tempo para a família. Não. Os meus irmãos já tiveram algum acompanhamento, agora eu não, quer dizer, nem se... Lembro-me de chegar andava de comboio, ao princípio não tinha carta, nunca teve carta, ia para Lisboa, para a Assembleia de comboio. Eu lembro-me de estar a sair de casa, pai, com 12 ou 13 anos, entrou o meu pai, eu vinha atrás dos montes, era à meia da tarde. Olá, estás aqui? Cumprimentei-o. Então, em que ano é que andas? Não sabe em que ano é que eu ando? Quer dizer, estava completamente fora. A minha mãe é que tratava de tudo. A minha mãe não... O Álvaro é o mais novo dos seus irmãos. Quantos tem? Quantos irmãos tem? Somos 5. Somos 4 rapazes e uma rapariga. E foram criados aqui em Macedo Cavaleiros? Não, fomos criados em Lisboa, porque eu estava lá, ao princípio, nos primeiros anos das primeiras 2 legislaturas, estava praticamente sempre lá. E, portanto, nós estávamos lá e vínhamos sempre, era passar 15 dias na Páscoa, no Natal, 2 meses nas férias do verão, enfim, e às vezes, enfim, na altura as viagens eram mais complicadas, portanto o Carnaval também eram 5 dias na altura, mas não dava, porque eram 2 carradas de
De comboio eram 14 horas. Não se metiam 4 garotos, 5 garotos, 14 horas num comboio, distribuíam o comboio, não é? E, portanto, vinhamos só Natal Paz, quando havia tempo. Tinha um motorista que era o Mário, e o Mário fazia 2 viagens, chegava à altura do Natal, vinha cá acima, trazia uns, ia lá abaixo, e no fim do Natal voltava a levá-los para baixo. Era assim. Mas era uma pessoa, enfim, no dia-a-dia cordial, gostava de se rir, de dar uma boa gargalhada, fazia estas partidas, contava umas piadas, gostava imenso à mesa de nos picar, punha questões de matemáticas e questões de não sei o quê, para ver se nos picava, para nos evitar, enfim, mas depois deixou de ter tempo completamente, não é? Era impensável, não é? Se pudesse me descrever o seu pai em 2 palavras, que palavras escolheria? Exagerado. Exagerado. Não tinha limite de bom senso para o trabalho, percebe? Não tinha, não é exagerado, é para lá de exagerado, só trabalhava, só, mais nada. Durante aqueles 20 anos, de 61 até 74, foi só caixão, não houve mais nada, rigorosamente mais nada, só caixão. Mas alguma vez sentiu que o seu pai estava aborrecido com esse ritmo que levava, ou aquilo era o motor para a vida dele? Fazia parte dele, era assim, foi sempre assim desde criança, foi sempre assim, hiperativo, não tanto hiperativo hoje em dia, enfim, é ligeiramente diferente, mas não conseguia estar sem fazer alguma coisa e tinha que ser alguma coisa útil. E enquanto não tinha coisas úteis para fazer, lia, depois começou a ter coisas úteis para fazer e começou a fazer as coisas úteis, não é? E consegue encontrar traços do seu pai em si e nos seus irmãos, da personalidade dele? Não, é inimitável. Não. Todos nós temos alguma coisa, quer dizer, temos genes, não é? Mas não tem nada a ver, não tem nada a ver mesmo, não é? Era único, não é? Foi alguém... Por isso é que fez o que fez. Não? Porque na altura, repare, havia, sem também crítica nenhuma às pessoas, sem qualquer crítica, mas era assim. Havia, no governo de Oliveira Salazar, havia 5 ministros, 4 ou 5 ministros que eram de Trás-os-Montes. Também vinham cá, mas estavam comprometidos com a sua carreira política lá em baixo. E, enfim, muito bem, na sua carreira política fizeram muitas coisas boas lá em baixo. Este foi cá para cima. Pronto. Se fosse mais perto, se calhar os políticos transmontanos que estavam em Lisboa, se calhar tinham pugnado mais por Trás-os-Montes. Não deixaram de fazer muitas coisas. Mas quem fez, de facto, foi ele, porque deixou-se dos seus cuidados da política lá em baixo, depois de vir lá de baixo, pôs a política completamente de lado. A política nacional, aqui não, mas a política nacional ficou completamente de lado. Se vinha um ministro cá abaixo, ele não acompanhava o ministro e quando acabava a visita oficial que o ministro fazia, marcava reuniões de trabalho porque tinha que trabalhar com eles. Mas não acompanhava o ministro que vinha em serviço político aqui atrás dos montes, visitar, inaugurar ou fazer alguma coisa. Não, pura e simplesmente não os acompanhava. Depois marcava reuniões de trabalho porque precisava. Há outra história engraçada, só para ver a força do cavalheiro. Quando se fez a barragem do Caixão, a barragem do Caixão era muito importante porque a água do rio já estava bastante degradada e depois muito de verão para inverno era muito instável e fez a barragem do Caixão porque era para regar uma pequena cooperativa agrícola que havia ali ao lado e para trazer água de qualidade que ia ser tratada para o complexo. E então, isto conta o meu engenheiro Menezes Manso, que fizeram o projeto da barragem e mandaram o projeto para a Direção-Geral dos Serviços Hidráulicos, os tais que nunca colaboravam com nada. E então dizia ele para o engenheiro Menezes Manso, olha, nós vamos mandar o projeto para baixo e vamos começar já as obras. Daqui a um ano, eles mandam-nos o projeto de volta a pedir particularizações aqui ou além. E nós continuamos as obras. E depois, quando vier definitivo, já temos a barragem feita. Bom, e parece que foi mesmo assim. Só que, antes de vir o projeto definitivo, a autorização definitiva, já estava a barragem feita. Foi em 68, 69, 70, veio cá o Presidente da República. E o Presidente da República foi ao Caixão, quis ver o Caixão e foi ao Caixão. E então convidaram-me para inaugurar a barragem, o senhor gostava de cortar fitas, para inaugurar a barragem do Caixão. Chegou lá, cortou a fitinha, inaugurou a barragem e o Camilo Mendonça volta-se para ele. Sr. Presidente, eu agradeço a sua ajuda, porque
porque esta barragem era ilegal e o senhor acaba de ilegalizar. Você arranja-me cada uma, você arranja-me cada uma. Portanto, tinha estas irreverências, não é? E estes à vontades, enfim, com os mais altos responsáveis do país, não é? Estas e outras histórias podem ser encontradas sim. neste livro, que eu vou aproveitar para mostrar. Camilo de Mendonça, uma biografia e um testemunho, da autoria de Álvaro Mendonça. Pergunto-lhe, onde é que pode ser encontrado este livro para compra? Olha, este livro pode ser encontrado, Rei Macedo Cavaleiros, pode ser encontrado na Cercimac. Eu ofereci os direitos à Cercimac, e pode ser encontrado também nos quiosques. Nos quiosques está identificado, tem lá uma fotografia e pode ser adquirido lá. Depois, estamos a fazer ainda um périplo a Cercimac tem ajudado imenso a fazer isso, aliás, são fundamentais para se conseguir fazer as vendas o mais possível, e estamos a ir aos vários concelhos, porque há gente de todos os concelhos, muitos que ainda conheceram, pessoas com mais idade, enfim, e obra feita lá, e portanto, enfim, queremos ver se conseguimos entrar nesse mercado, digamos assim. E a Cercimac tem sido incansáveis e tem sido eles que me têm ajudado a fazer, porque não sei de todo vender livros, não faço ideia. Isto é uma edição de autor, não foi uma editora, não é? Portanto, em suma, em Macedo, pode ser adquirido na Cercimac nos quiosques. Nos quiosques. E também aqui está a parte solidária, como referiu, aqui a Cercimac de Macedo Cavaleiros, para quem reverte aqui os direitos deste livro, também aqui seguindo as pisadas do seu pai com esta parte solidária. Aqui não é solidário, não é solidariedade minha, é solidariedade mais uma vez do pai, porque eu só escrevi aquilo que ele fez. Ele é que era conhecido, portanto não ia agora ganhar dinheiro com o trabalho dele, não é? Valha-me Deus, só faltava mais essa, não é? E está a correr bem? A venda às pessoas têm todo interesse? Isto no verão temos que parar em agosto, depois em setembro, agora já são concelhos mais distantes, tem que se combinar com o tempo, mas está-se a trabalhar nisso. Muito bem, muito obrigada por ter vindo e ter-nos contado o percurso de vida do seu pai, muito interessante de facto, e mais uma vez então agradeço ter aceitado o convite. Olha, essa foi um prazer. E adquiram o livro, como estou a vender para mim, estou a vender para a Cercimac. É isso mesmo. Obrigada também a si, espero que tenha gostado deste programa tanto como eu gostei e tenha o resto de uma boa noite. Muito boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos. Conversa aberta. Terças-feiras, das 21 às 22, aqui na Onda Livre.